Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para essa época do ano, a incidência solar e os cuidados que precisamos ter agora no verão. Com os dias mais quentes, as praias mais lotadas, é fundamental entender como a exposição ao sol pode afetar nossa saúde, desde os benefícios até os riscos, com o envelhecimento precoce da pele e até mesmo câncer de pele. Então prepare-se para as dicas de hoje, as orientações da especialista e informações indispensáveis para aproveitar o verão com segurança. E a nossa convidada de hoje é a doutora Thaís Cohen. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Daniele, pelo convite. Esse momento da gente está discutindo, né? A proteção, o cuidado com a saúde é muito importante para todos nós. Obrigada pelo convite. A doutora Thaís, ela é graduada em Medicina Estética, médica da família, médica e mestre, né, em Saúde da Família e Comunidade. Professora do curso da EMESCAM, certo? E a doutora ela vai vir esclarecer algumas perguntas que são dúvidas nossas e dos nossos telespectadores. Doutora, uma pergunta é: quais são os cuidados básicos que as pessoas devem ter ao se expor ao sol durante o verão? Em especial, realmente, nesse momento de muito calor, né? Nossa cidade, inclusive, muito ensolarada, mas o período de verão, uma intensidade maior dos raios solares, nós devemos usar protetor solar, mas também devemos ter outros cuidados, como uma proteção física mesmo, o uso das roupas, da cobertura física do corpo, e também temos que ter cuidado, usar com os olhos, né? Principalmente as pessoas mais claras, que têm os olhos mais claros, usar óculos, chapéus que possam proteger, né? Bonés, todos esses recursos estão à nossa disposição e agora no período de verão eles devem ser intensificados. Quando a gente fala de proteção, a gente pensa só em protetor solar, né? Mas tem toda essa proteção física e dos olhos que a gente acaba deixando um pouco de lado. Exatamente. Quando a gente fala de protetor, qual a melhor indicação? Protetor com cor ou sem cor? Então, é interessante a questão da proteção solar. O protetor solar ele tem diversos fatores de proteção, né? Nós temos os raios UVA e UVB. Então, muitas vezes, esse fator de proteção que a gente tem no protetor solar, ele se refere ao UVB, que é a proteção da queimadura. Ele também provoca uma desordem que pode causar câncer, mas o UVA é o principal raio que ele faz uma penetração mais profunda na pele e pode causar também câncer. É mais nocivo. Mais nocivo. Então, quando a gente fala de protetor solar, nós podemos usar os protetores tradicionais, mas também o com cor. O com cor, ele tem uma função estética, que é uma das motivações de estarmos Sim. aqui, e também ele tem por si só uma barreira mecânica. Tudo que tem alguma coloração, ele pode atuar como um protetor solar por si só. Então, assim, se a gente pensar em uma pessoa que precisa de uma proteção, que tem tendência a melasma, manchas, uma proteção com cor, ela é uma proteção a mais. Ela é uma proteção estética. Às vezes, o fabricante do protetor, ele regula, ele equaliza entre a proteção química e a proteção física, no caso da coloração, né? Então, isso pode ser uma equalização, não exatamente uma potencialização. Há um Perfeito. equilíbrio. Uhum. Doutora, e as roupas de UVA, de proteção que a gente usa, aquelas camisas? É interessante. Assim como eu falei lá no início, né? A proteção da pele, ela também pode ser feita com roupas. Existem roupas que são de proteção de raios ultravioletas, e eles são tecidos preparados para essa proteção. Então, além dele ter o tecido, ele tem produtos nessa trama que vão aumentar o seu poder de proteção. É bem verdade que com o uso, máquina, lavagem, água quente, o amaciante, todos esses procedimentos vão reduzindo essa condição desse preparo químico desse tecido. Mas qualquer tecido, quanto mais escuro ele for e quanto mais fechada for a trama do tecido, há uma proteção física também. E ela pode ser lançada Essa informação de que ela vai perdendo a validade de proteção é importante também, não tinha me atentado a isso. Ela é interessante, mas continua protegendo até por causa de cor. Por isso que às vezes uma blusa de piscina, se ela for uma blusa com cor, é ainda melhor. Perfeito. E existe algum horário ideal para se tomar sol que não seja nocivo, que não seja prejudicial para a nossa pele, para a nossa saúde? Super interessante sua pergunta, até porque nós precisamos ter um equilíbrio. Nós sabemos que o sol também é benéfico. Vitaminas. Ele nos protege tanto na utilização da vitamina D, da conversão, mas também até da saúde mental.
mas ele tem o seu horário próprio para ser proveitoso com menor malefício. Na verdade, os raios solares eles incidem enquanto tiver dia, mas o pior horário, ou seja, a maior incidência, onde os raios estão mais diretos, né, pela própria posição do Sol, é de 10 horas às 4 da tarde. Então, podendo evitar o Sol desse horário, é melhor. Sendo uma exposição nesse horário que a gente reforce as notas na proteção solar. E reforçar a proteção solar tem a ver com a forma como a gente usa o protetor solar também. Certo. Então, é indicado que a pessoa no início da manhã ou mais no final da tarde, ela possa se expor ao sol, até para aproveitar os benefícios que o sol também tem. E aí eu posso me expor sem proteção nesses momentos, para uma melhor absorção? Qualquer momento você pode, fora esse momento crítico, você pode até estar sem protetor solar sim. Mas a gente tem que lembrar que, inclusive em ambientes internos, se houver janelas, o raio UVA também penetra. Então nós estamos expostos às radiações solares, mesmo em ambientes, apesar de fechados, mas que tenham luz solar, né? Quando estivermos no momento crítico de 10 a 16, não apenas a gente tem que aplicar o protetor, mas a gente tem que aplicar com adequação. E aí existe inclusive as questões de que fator usar, não é? Exato. Qual o melhor fator de proteção? Exato. E o fator de proteção, na verdade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e todas as outras sociedades que organizam, né, o risco de câncer de pele, ele recomenda que seja um fator pelo menos de 30. Então, no mínimo 30. No mínimo 30. Com 15 já tem uma boa proteção, mas como há uma dificuldade na adequação do uso, então preconiza-se 30, fator de proteção 30, e deve ser aplicado com regularidade. Então, a regularidade eu apliquei, em 2 horas eu tenho que repetir. Então, se eu não repetir, eu começo a perder essa função, porque ele tem toda uma função química de proteção. Então, tem durabilidade, tem a função durabilidade, química. Exatamente. Se eu entrei na água, se eu suei muito, eu tenho que reaplicar esse filtro solar também. Eu preciso reaplicar o filtro solar se eu fiquei num ambiente fechado, tomando uma luz indireta? Como é uma proteção química, depois de 2 horas ele reduz. O fator de proteção 30, por exemplo, ele tem uma boa proteção de 96%. Quando você aumenta para um fator de proteção 50, ele vai para 98%. Não, mas que diferença pequena, é importante? Depende da pele, depende se você aplicou a quantidade certa. Então, às vezes, a gente aplica o protetor solar de forma irregular, uma camada fina demais. A diferença está nisso, aplicar adequadamente uma camada uniforme, né? E se a proteção é maior, você acaba equalizando, equilibrando diminuindo essa o diferença. tempo de reaplicação. E até fazendo uma camada mais homogênea. Ah, perfeito. E vocês, têm aplicado de forma ideal o protetor solar? Reaplicado no tempo hábil para que essa proteção seja eficaz? Muito importante essas dicas. E aí eu tenho outra pergunta. Nesse período de verão, muitas mulheres querem ficar bronzeadas. O bronzeador, ele é benéfico, ele é nocivo ou não faz diferença? Ou ele pode sim trazer algo que seja ruim para a nossa saúde? O bronzeador, ele na verdade é um acelerador. E quando a gente está falando de raios que vão penetrar a nossa pele e fazer uma desordem inclusive celular, né, no DNA, e isso é preditivo para câncer, então ele está fazendo uma função de aceleração. É prejudicial. Então ele é prejudicial. Por mais que os bronzeadores venham muitas vezes acoplado com protetor solar, ele vem com uma intensidade diferente. Então há uma incoerência, né? Você acelera essa exposição. Você está protegendo a pele do fator da UVB, que seria da queimadura, mas você não está protegendo todo o fator celular. Por isso que não é recomendado que se use. E os danos muitas vezes não são a curto prazo, né? São a longo prazo. Doutora, agora nós vamos entrar no outro assunto, para uma outra faixa etária. Vamos falar um pouco da proteção para as crianças que estão de férias, estão passando o dia em piscina, praia. Como que seria a proteção para bebês e crianças? Existe um produto ideal? Eles usam o mesmo produto de adultos? Como que seria e a reaplicação? Então, a gente volta na composição dos protetores solares. Os protetores solares, eles têm fatores químicos, que esses fatores químicos eles vão absorver a energia do sol,
e outros que são os físicos. O óxido de zinco, muitas vezes as pessoas passam as pomadas, as crianças ficam todas branquinhas, ali é um protetor físico. Ele vai fazer uma barreira para o raio não entrar. E aí, quanto menor é a criança, maior vai ser a nossa intenção de provocar uma barreira física, que seria a roupa e esse tipo de protetor solar, do que a proteção química. Então, naturalmente, as indústrias vão identificando nos rótulos o que é mais indicado para cada faixa etária. E o que acontece quimicamente é isso, uma preferência por protetores físicos, por barreiras físicas e menos químicas. São mais roupas de proteção em crianças. E mesmo os protetores que são próprios, que vêm rotulados para bebês, para crianças, que naturalmente nós vamos encontrar um pouquinho mais da composição óxido de zinco, por exemplo. Ah, perfeito. E as crianças, elas tendem a mergulhar, sair, a gente tem que ficar reaplicando com mais frequência do que no adulto. Não sei se vocês já perceberam, o protetor solar infantil, ele tem uma cor mais branca. Ele é mais pastoso. Que os de adulto, por conta dessa composição mais física. Ficar mais... Perfeito. E o cloro da piscina interfere nessa proteção? Grande parte do efeito protetor é uma proteção química, é pela estrutura daquele produto estar na pele, então toda vez que eu vou modificar isso com água comum, ou mesmo água salgada, água com cloro, mais ainda. Quanto maior é o efeito químico da água, maior é a retirada desse produto sobre a pele. São misturas químicas, né? Por mais que os produtos de hoje sejam preparados para isso, não tem só mergulhar, né? Tem a fricção, muitas vezes que eles brincam, então o protetor tende a sair mais rápido. Sim, por mais que haja essa proteção e que inclusive hoje o mercado tenha já muitos recursos para o suor, para o esporte, para a piscina, ele tem sim uma resistência maior. Mas se estamos falando principalmente de pessoas que têm um risco maior de queimaduras e de câncer na pele, que são as pessoas mais claras, cabelo mais claro, os olhos mais claros e a pele mais clara, então essa pessoa tem que ter um zelo maior nessa reaplicação e inclusive nesse fator de proteção solar, que aí sim indica-se o fator de proteção mais alto. Falando em crianças ainda, acho muito importante, quando formos comprar os produtos de proteção, que seja ideal para crianças. As crianças reclamam muito da proteção solar, que elas não gostam, porque quando molha, arde o olho, elas sentem o gosto do protetor solar. Então, quando é ideal para a criança, vem toda essa proteção também contra derretimento, o salzinho que molha o olho delas. Mas... Exatamente, até mesmo nas questões químicas, né? De ser um produto mais leve quimicamente. E vale lembrar que eu não sabia disso quando eu tive bebê, não tinha protetor solar para bebês. Os bebês, eles não tinham um protetor solar que era ideal para eles, porque a química era nociva para a pele deles. Então, a proteção de um bebê de 0 a 6 meses, 1 ano, é física. É física. É só roupinhas mesmo. Muitas vezes é física, por isso que você vê os bebezinhos todos de encapotado, chapéuzinho, guarda-sol. É muito importante essa proteção nos bebês também. Muito interessante esses cuidados que nós devemos ter nesse período do verão e durante todo o ano também, né? Até porque nosso país tropical, a gente tem verão quase o ano todo. Thais, muito obrigada, doutora, pela contribuição no programa de hoje. Mas não acabou. Nós vamos dar continuidade. No próximo programa falaremos sobre câncer de pele, que é o resultado, né, da incidência solar. Eu que agradeço, Daniele, a oportunidade tanto de estar aqui com você nesse programa tão importante e também de estar falando desse tema realmente muito relevante para o nosso momento e, de fato, para a nossa cidade tão ensolarada. Até o próximo programa.